Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos poderosamente, entrando aqui para mais esse momento com Deus, para mais esse momento maravilhoso. Para estarmos aqui, Cristiane Nunes, seja bem-vinda. Deus abençoe, minha irmã. Já entrou outra pessoa aqui, mas não está aparecendo o nome. Amém, Júnior. Amém, Júnior. Deus abençoe, guerreiro. Como é que tá as coisas? Jesus é fiel. Estamos aqui iniciando mais uma live. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Cristiane. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém, bênção. Jesus é fiel. Estamos aqui para mais essa live, para mais esse momento de reflexão, para aprender. Porque, na verdade, nós precisamos cuidar muito bem da nossa mente, alimentar bem a nossa mente e ter cuidado com os pensamentos negativos, Hoje eu quero falar sobre o assunto a força começa na mente. A nossa força começa na nossa mente, Antes de eu começar essa live, eu queria perguntar à irmã Cristiane ou ao irmão Júnior se tá bom o áudio, se o áudio tá bom, se está chegando aí o áudio direitinho. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Amém? Então, irmãos, nesse ensejo, nessa oportunidade, eu quero falar sobre a força começa na nossa mente. Infelizmente, as pessoas elas não conseguem. Jeane, seja bem-vinda. Jeane Alcântara, seja bem-vinda em nome de Jesus. A força começa na nossa mente, através dos nossos pensamentos. E nós precisamos, por isso que nós precisamos estar sempre alimentando a nossa mente, não com pensamentos negativos, não com pensamentos de derrota, porque você já deve ter experiência de que um pensamento que você alimentou, esse pensamento ele te trouxe alegria, ele te trouxe motivação, ou esse pensamento te desmotivou, te deixou entristecido, te deixou desanimado, porque esse pensamento não deve ser alimentado. Por isso eu quero falar desse campo de batalha aqui, esse campo de batalha que chama mente, cabeça. Amém? Muita gente está perdendo a guerra mesmo antes de entrar na batalha. Já está perdendo a guerra mesmo antes de entrar na batalha. Por quê? Porque a sua mente não está preparada. A sua mente não está condicionada para vencer. Mas o Senhor está preparando os seus guerreiros para vencer a guerra. Porque o Senhor não nos tem chamado, irmão Júnior, não nos tem chamado, varão, para sermos derrotados, para sermos fracassados. Porque se a gente lê lá no livro de Apocalipse, vai dizer ao vencedor, ao vencedor. Então, nós fomos chamados para vencer. Até mesmo porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós fomos chamados para vencer. É isso que nós precisamos entender. Porque tem pessoas que mesmo antes de entrar no campo de batalha, já estão perdendo a guerra, porque a sua mente está sendo bombardeada. E essa pessoa, por não alimentar a sua mente com palavras que venham edificar a sua vida, já está perdendo a guerra. Mas nós fomos chamados para vencer em nome de Jesus. Como a Bíblia ensina, vencer de dentro para fora. Vitórias virão do lado externo, porque nós vencemos do lado interno. E para estar em pé, irmão, para estar de pé, por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, aquele que pensa está em pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Então você está de pé, porque você tem alimentado a sua mente com a palavra de Deus, com pensamentos de vitórias, com pensamentos de que você é capaz, porque a própria palavra de Deus, nós vamos chegar lá, a própria palavra de Deus ela vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte.
A palavra de Deus ela vai nos dar orientação dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo ele venceu as perseguições, ele venceu as injúrias, as calúnias, ele venceu as batalhas que vieram sobre a sua vida, porque Paulo alimentava-se constantemente com a palavra. Paulo ele vivia uma vida de oração. Paulo ele vivia uma vida de santificação. E isso fez com que Paulo vencesse, com que Paulo prevalecesse, com que Paulo fosse um vencedor. Glória a Deus. Com que Paulo fosse um vencedor. Então, você começa a vencer do lado de dentro. E muitas vitórias do lado externo vai acontecer na sua vida, porque dentro, no seu interior, você já foi, já se considera um vencedor. Amém? E isso vai refletir no teu exterior. No teu exterior. Em nome de Jesus. Por isso nós devemos parar de andar cabisbaixo, desanimados. Por isso nós devemos parar de andar com ombros baixos, caídos, porque nós somos vencedores. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que não desistem. Nós somos aqueles que vão chegar até o fim. Diga glória a Deus. Nós somos aquele que vai chegar até o fim. Porque o Senhor não nos tem chamado para parar no meio do caminho, mas Ele tem chamado para ir até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a sua vitória. Antes que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos de algumas coisas, como perseverança, insistência. Louvado seja Deus. E a gente vai se fortalecendo por dentro. Por isso é importante pararmos para ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante pararmos para ouvir o servo do Senhor. Por isso é importante pararmos para estarmos na presença do Espírito Santo. Porque Ele tem o alimento que precisamos para nos fortalecer, para que a gente continue nessa jornada. A batalha começa na mente. Antes mesmo da vitória externa, há sempre uma transformação interna. Davi venceu Golias porque antes venceu os seus medos. Davi venceu Golias porque antes de vencer Golias, ele já havia vencido os seus medos. Eu quero dizer para você que a maior batalha, ou a maior guerra, ou o maior inimigo que Davi venceu não foi Golias. A maior batalha que Davi venceu não foi contra Golias. A maior batalha que Davi venceu foi contra ele mesmo. Foi contra o seu medo. Foi contra o seu medo. E por ele ter medo, mas ele venceu o medo. E vencendo o medo, a coragem foi maior do que o medo. Ele vencendo o medo, ele teve coragem para vencer o urso, para vencer o gigante e para vencer todas as dificuldades que porventura se levantassem no caminho. Até mesmo a perseguição de Saul. Porque Saul perseguiu Davi de uma forma terrível, por inveja, motivado pela inveja. Ele tentou destruir a vida de Davi, mas é perdido, meu irmão, em nome de Jesus, é perdido o perseguidor te perseguir. É perdido ele se levantar contra a sua vida, porque Deus está contigo. Louvado seja Deus. Deus está com você, porque você está na presença, porque você tem um coração diferente, você tem uma postura diferente, você tem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente na sua vida. Então não adianta o inimigo se levantar. Então antes de Davi vencer o gigante, Davi venceu o seu medo. E a gente, para vencer algumas batalhas externas, nós precisamos vencer. É isso que eu estou querendo dizer e querendo que todos venhamos entender, né? Porque essa mensagem ela vai ser compartilhada depois também lá no canal do YouTube e a gente vai fazer os cortes e espalhar essa mensagem. Bispo Bruno, Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja bem-vindo também. Glória a Deus. Então, antes que você vença essa batalha do lado externo, antes que você vença os seus gigantes, você precisa preparar a sua mente. Você precisa preparar o seu coração. Você precisa estar preparado por dentro para poder você vencer as suas batalhas por fora. Amém?
Glória a Deus. Então, antes da sua vitória externa, há sempre uma transformação interna. Davi venceu Golias porque antes venceu seus medos. José governou o Egito porque nunca deixou os seus sonhos morrerem. Já pensou? Você já pensou, você já imaginou se ele deixa os seus sonhos morrer? Porque o que motivou José foi o sonho que foi dado por Deus a ele. Ele recebeu um sonho dado por Deus. Deus lhe deu um sonho. E esse sonho não morreu com a perseguição. Esse sonho foi alimentado. José sustentou, segurou esse sonho. Ele cria, por mais que as coisas melhorassem e piorassem na vida dele, melhorasse e piorasse, ele sabia que o sonho de Deus ia se cumprir na vida dele. E as lutas, as perseguições, as calúnias, tudo que José enfrentou no decorrer da sua vida, não matou o seu sonho. Dentro dele, no seu interior, ele nutria o seu sonho. Ele nutria a esperança de que Deus se levantaria e cumpriria a promessa, cumpriria o sonho. Louvado seja Deus. Por isso a gente também precisa sonhar, e sonhar grande, sonhar alto. O sonho é algo que acontece na sua mente, no seu interior, na sua alma. E o sonho de José não morreu. Por isso ele veio a se tornar governador do Egito. Mas o diabo vai tentar, meu irmão, bombardear você. Ele vai tentar bombardear a sua mente para que você desista dos seus sonhos. Ele vai tentar bombardear a sua mente para que você desista dos seus sonhos. Para que você desista. Mas o sonho de José permaneceu ativo. O sonho de José permaneceu vivo. Por isso ele vai governar, porque Deus é fiel na vida daqueles que confiam. Deus é fiel na vida daqueles que sustentam o sonho que Deus colocou na sua alma. E quem sabe eu esteja falando com pessoas que têm um sonho, e esse sonho vai se realizar. Porque há uma palavra que diz que o homem sonha, mas Deus é quem realiza. Deus vai realizar os teus sonhos em nome de Jesus. Então José governou o Egito porque não deixou com que os seus sonhos morressem. A Bíblia afirma, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbio 23, olha aí. Assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então se você pensa no seu coração ser um fracassado, um derrotado, se você pensa em seu coração que você é uma pessoa sem capacidade, sem condições, assim você é. Mas se você pensa, tudo posso naquele que me fortalece. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Eu sou um escolhido. Ele me capacita. Ele me dá condições. Ele me dá munição. Ele me capacita para que eu possa vencer. Em nome de Jesus. Então você começa a alimentar a sua mente. Você começa a alimentar o seu coração com pensamentos de vitória. Porque como está escrito em Provérbios 23, versículo 7, a Bíblia afirma, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso revela que a nossa força espiritual nasce na mente. Nasce na mente. Na mente. Amém? Glória a Deus. Então, uma coisa que devemos cuidar é a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente e o nosso coração. E tem pessoas que às vezes não cuidam bem da mente. Não cuida. O pensamento errado vem e ele alimenta. Alimenta o pensamento errado. Por isso ele vai fracassar. Por isso ele vai cair. Por quê? Porque na mente dele, ele já está alimentando aquele pensamento de derrota e de fracasso. Aleluia. Então alimente pensamentos que vai te levar a conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Alimente pensamentos
que vai te levar a ser um vencedor, em nome de Jesus. Decisões e, por fim, nosso destino. Os pensamentos, eles moldam atitudes, vai mudar as suas decisões e, por fim, o seu destino. Porque como você pensa aquilo, começa tudo na mente. Aí ele vai mudar as suas decisões. Se você alimentar aquele pensamento, ele vai mudar as suas decisões. Mudando a sua decisão, as suas atitudes, vai mudar as suas decisões. Mudando as suas decisões, vai mudar o seu destino. E tem muitas pessoas que estão tomando decisões erradas. Estão tomando atitudes erradas. E o destino dela será um destino de fracasso, de derrota e de destruição. Um destino de destruição, mas Deus não nos programou para isso. Deus não quer que nós sejamos programados para isso, para destruição. Deus quer que a gente seja programado para vencer em nome de Jesus. E é isso que muitas pessoas não estão entendendo, que a mente dela está sendo constantemente bombardeada. Bombardeada, o inimigo está investindo em ideologias, pensamentos, para tentar bombardear a tua mente, para te fazer perder essa guerra. Mas você vai vencer em nome de Jesus. E por fim, no nosso destino. Nesse vídeo você aprenderá como fortalecer a sua mente com base na palavra de Deus, vencendo as mentiras internas e assumindo uma identidade alinhada com Cristo. Amém? Uma identidade alinhada com Cristo. O poder dos pensamentos na vida cristã. Tudo que você pensa tem o poder de criar realidades espirituais. Tudo que você pensa tem o poder de criar realidades espirituais. Pensamentos alimentam a fé ou fortalecem o medo. E aí? Pensamentos alimentam a fé ou fortalecem o medo. Como é que você recebe cada vez mais fé? Você recebe cada vez mais fé, sabe como? Quando você para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então a fé ela vai sendo nutrida, ela vai sendo fortalecida por meio da palavra de Deus. Amém? Já quando você comete um erro, comete uma falha, porque você alimentou esse pensamento. Você alimentou esse pensamento. Esse pensamento foi criando força. Esse pensamento te controlou e fez você tomar atitudes que não devia e cometer um erro que não devia. E por cometer o erro que você não devia ter cometido, agora você é tomado por uma dúvida, por uma insegurança, porque a dúvida ela entra por meio da desobediência. Por meio da desobediência. Aí você começa a ter dúvidas. Você começa a duvidar. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me aceita, me ama? Será que Deus me perdoa? Será? Aí você começa a alimentar pensamentos de dúvida. Mas a palavra de Deus ainda é o que nutre a nossa fé, o que nutre a nossa fé. Você precisa nutrir a sua fé. Você precisa nutrir. Porque o apóstolo Paulo está chegando no fim da sua jornada. Mas ele disse, passei por muitas lutas. Passei por injúrias, calúnias, chicotadas, prisões. Eu estou lendo o livro de Atos. Estou lendo o livro de Atos. No livro de Atos vai dizer que Paulo estava indo para uma região. E ele estava ali alegre. Sabe por quê? Porque sabe o que esperava Paulo lá? Prisões e tribulações. Olha só. Prisões e tribulações. E ele não estava nem aí. Se ele ia ser preso, se ele ia passar por tribulações, ele não estava nem aí. Paulo foi um guerreiro, irmão. Eu aconselho que todo crente, todo cristão, deveria ler o livro de Atos. Você não pode deixar de ler o livro de Atos, irmão. Leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Porque ali você vai ver a trajetória de um homem de Deus.
você vai ver a trajetória, o Espírito Santo atuando na vida dos servos do Senhor, que tinha o poder de dizer: levanta-te e anda em nome do Senhor. Não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha o poder de dizer: levanta, anda, caminha, levanta-te. E o paralítico se levantava, colocava as mãos, e onde eles colocavam a mão, Jesus curava, Jesus operava maravilha, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, demônios se retiravam. Então esse Paulo, ele está chegando no fim da sua jornada, está chegando no fim da sua trajetória, mas ele guardou a sua fé. Ele guardou a sua fé. Ele não perdeu a sua fé. Irmão Júnior e irmã Cristiane, se estiverem por aí ainda. Ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua confiança. Aleluia. A sua fé estava lá intacta. Por isso Jesus vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé na terra? Então, irmãos, entenda, a fé é algo que você precisa guardar. É algo que você precisa guardar. E você alimenta, nutre ela, porque você está sempre em sintonia com Deus. Você está sempre ouvindo a palavra de Deus. Você está sempre ouvindo o Espírito Santo de Deus falar com você. E essa fé, ela vai cada vez crescendo. Essa fé, ela vai cada vez se fortalecendo. E você vai conquistando, você vai ganhando, aleluia, vai ganhando espaço, vai vencendo, vai, aleluia, prevalecendo, porque você está cheio de fé. Você é um homem, você é uma mulher que nutre a sua fé. Você não deixa a sua fé minguar. Você não cuida de outras coisas, você cuida da sua fé. Você cuida das outras coisas, mas você não esquece da sua fé. Por isso a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas não vos serão, ou vos serão, né? Melhor dizendo, vos serão acrescentadas. Melhor dizendo, vos serão acrescentadas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então eu vou fortalecer a minha fé, porque eu quero vencer, em nome de Jesus. Jesus já afirmou que do coração procedem os maus pensamentos. Tudo acontece ali, no interior, no seu coração, na sua mente. Tudo acontece ali, né? Do coração do homem procedem os maus pensamentos. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mostrando que a batalha começa no interior. No interior. É por dentro que começa essa guerra. É por dentro que começa essa batalha. É por dentro, aí você começa a vencer os desejos, os impulsos do seu coração. Porque o coração, de dentro do coração do homem é que procede. O que contamina, Jesus disse, o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai do seu coração. Isso é o que contamina. Não é o comer sem lavar as mãos. O que contamina de verdade é o que está saindo dentro do coração. Se você não vigiar com o pensamento, com o desejo do seu coração e não lutar contra isso, você vai fracassar. Você vai perder a guerra. Você vai perder a batalha e você começa a perceber que essa batalha é muito grande. É você contra você. É você contra os seus desejos, é você contra a sua vontade, é você contra os demônios, é você contra o mundo. É você contra o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 15, versículo 19. De dentro do coração do homem procedem os maus pensamentos. Mostra que a batalha começa no interior. Paulo aconselha: pensai o que é verdadeiro, puro e justo. Pensai o que é verdadeiro, puro e justo. Aí você pode pegar, abrir a sua Bíblia aí se você quiser. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é lícito. Eu devo preencher a minha mente com coisas assim, com coisas dessa natureza. Por isso aí nós devemos vigiar com os filmes que assistimos.
devemos vigiar com quem escutamos, devemos vigiar com as coisas que vemos, porque é ali onde o inimigo muitas das vezes prepara a cilada para poder te emboscar, para poder gerar em você um pensamento errado, para poder gerar em você algo que vai te derrotar, te fraquejar, te enfraquecer. Precisamos vigiar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Por isso nós estamos na torre de vigília, irmã Cristiana. Vigiando, sabe? Porque a salvação da nossa alma, e principalmente nós que temos uma chamada tão grande, uma chamada tão extraordinária, nós não podemos negociar a nossa chamada. Não podemos negociar. Não podemos abrir mão da nossa chamada. Aí nós devemos ficar na torre de vigília. Estou aqui, estou orando, estou vigiando. Jesus disse: orai e vigiai em todo o tempo. Vigiai. E vigiar é justamente isso, irmão. Vigiar os seus pensamentos. Vigiar as palavras que as pessoas te dizem, que te falam. Vigiar, vigiar. Filtrar. Filtre as palavras. Filtre os pensamentos. Filtre se aquilo provém do Espírito de Deus ou se aquilo está provendo do homem. Porque se for do homem eu não quero. Mas se for de Deus eu recebo. Se for do homem eu não quero, mas se for de Deus eu recebo. Então nós precisamos receber mais de Deus. Nós precisamos receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Paulo vem dizendo, pensai o que é verdadeiro, o que é puro. Se é impuro, eu não quero pensar. Se é injusto, eu não quero pensar nisso. Se é mentira, eu não quero pensar, porque eu já saí do engano. Agora eu estou seguindo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então se é mentira, eu não quero. Não quero acordo com a mentira, não quero acordo com a impureza, não quero acordo com a sujeira, não quero acordo com a injustiça, porque agora eu estou, aleluia, minha mente está vencendo, eu estou prevalecendo, eu não posso ser derrotado pelos meus pensamentos, eu preciso tomar cuidado com a minha mente, com o meu coração, com os desejos que aparecem, que surgem. Aleluia, glória a Deus. Pensai no que é verdadeiro, puro e justo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia é o filtro que purifica a nossa mente. Quando substituímos pensamentos negativos por promessas divinas. Aleluia, promessas divinas. Deus tem te feito promessa. A promessa quando o povo saiu dali do Egito. A promessa é que eles entrariam na terra que manava leite e mel. A promessa é que, aleluia, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. A promessa é que eu não te deixarei órfão. Eu te darei o Consolador. Eu te darei o Espírito Santo. A promessa é que, como eu venci, vós também vencereis. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Não fique desanimado porque você está passando por essas aflições da vida. Não fique desanimado porque você está passando por esses combates da vida. Mesmo enfrentando essas batalhas, mesmo enfrentando esses combates, não fique desanimado, porque eu venci. E você também vencerá. O meu Jesus foi vencedor. Me deu a garantia que eu também serei um vencedor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra. Aleluia. Deus vai te livrar dessa... Eita glória. Sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus vai te livrar dessa tormenta. Deus vai te livrar dessa luta, dessa aflição. Aleluia. Ele é fiel, é poderoso, está cuidando, Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja,
Ele ainda manda no vento, manda no mar, manda em tudo. Manda e não é mandado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. De todas. Tem livramento de Deus na terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando substituímos os pensamentos negativos por promessas divinas, nossa alma ganha força. Aleluia. Porque só os fortes prevalecem. Só os fortes, varão, prevalecem. Só os fortes vão permanecer até o fim. Os fortes. Então busque força em Deus. Se fortaleça. Paulo não venceu porque Paulo era forte, não. Paulo venceu porque a força dele estava em Deus. E Paulo disse, Deus disse para ele, a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. A minha graça te mantém, te sustém. A minha graça te fortalece, Paulo. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma mente cristã saudável fortalece o espírito. Oh glória. Fortalece o espírito. Promove decisões sábias e constrói um futuro de paz. Você vai tomar decisões, mas decisões com sabedoria. Você vai tomar decisões, mas decisões pautadas na sabedoria de Deus. E você vai ter paz. Você vai ter paz. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele é o príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron, lírio dos vales. Ele é aquele que acalma a tua vida, a tua alma. Agora eu fico impressionado com Jesus. Como que o vento está soprando forte contra a tempestade, o barco ali soprando forte contra o barco. A tempestade é forte, o barco está agitado, balançando de um lado para o outro. Mas a gente olha que Jesus está dormindo na polpa do barco, irmão. Aleluia. Como ter uma paz dessa? Como em meio à tempestade você ter paz, ter tranquilidade? Porque como você saber que tudo está no controle dele? Jesus está dormindo na polpa do barco e os discípulos desesperados vai gritar e vai chamar Jesus, vai dizer, Senhor, venha, não te incomodas que pereçamos. Jesus olha e vai dizer assim, homens de pequena fé. Aleluia. E ele vai ordenar com que o vento, com que o mar, aleluia. Deixa eu dizer para você, você vai chegar aonde Deus determinou que você vai chegar. Tá difícil chegar lá, mas você vai chegar. A tormenta tá grande, a batalha tá grande, a inquietação, muitas coisas vêm para nos querer parar. Mas você vai chegar no seu destino. Você vai chegar onde você foi programado por Deus para chegar. Você vai chegar. Paulo chegou. Você também vai chegar. Você também vai chegar. Porque como eu disse já nessa live, você não foi chamado para ficar na beira do caminho. Você não foi chamado para parar pela metade. Deus não faz nada pela metade, irmão. A Bíblia vai dizer o seguinte, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Deus não faz nada pela metade. Aleluia. Eu tive muita dificuldade. Eu começava um negócio e não conseguia parar. Não conseguia terminar. Mas eu quero te dizer, Deus não. E Deus não quer que a gente seja assim. Deus ele vai começar a obra através das nossas vidas. E essa obra ela vai criar forma. Essa obra ela vai criar, aleluia, vai crescer, vai prosperar, vai dar frutos. Vai dar fruto em nome de Jesus. Essa árvore não vai ser cortada. Pode até ser podada. Pode até ser aparada, sabe? Que às vezes Deus começa a parar, mas não é. É para que você dê mais fruto. Aí ele vai cortando os galhos. Esses galhos que está sobrando. Esses galhos que não têm utilidade. Esses galhos que não servem, ele vai cortando esses galhos. Mas é para que você produza mais frutos. Porque tu não fosse chamado para ser uma árvore com muito galho ou muita folha. Você foi chamado para ser uma árvore frutífera.
frutífera. E tem muita gente aí com galho. É muito galho, é muita folha, mas falta fruto. Deus está querendo frutos. Frutos. Aleluia. Ô glória. Não é galho. O galho é bom, mas galho tem que ser podado. Galho é bom, mas tem que ser cortado. Está entendendo o mistério? O galho é bom, mas tem que ser podado. O que vale realmente é o fruto. Cadê o fruto? Ele está esperando ver o fruto. Em nome de Jesus. E tudo isso, a árvore ela produz o fruto porque dentro dela tem a seiva. E a seiva é aquilo que sustenta a árvore de pé. Aleluia. E a seiva, que é o Espírito Santo, está te mantendo de pé. A palavra de Deus que está na tua vida está te mantendo de pé. Louvado seja Deus. E quem para ouvir a palavra de Deus, quem para receber o Espírito Santo, ele vai ser uma árvore frutífera. Vai dar fruto em nome de Jesus. Amém, irmã Cristina? Vai dar fruto em nome do Rei Jesus. Ele vai fazer você frutificar. Aleluia. Aleluia. E você vai tomar decisões acertadas. Você vai ter um futuro de paz. Aleluia. Pense como Deus pensa. E você viverá como Deus deseja. Pense como Deus pensa. E você viverá como Deus deseja. E a palavra é a referência. A palavra é a referência, é a base para nossas vidas. É a palavra. Não é a filosofia. Não é outra coisa, a palavra tem que estar pautado, tem que estar baseado. A nossa base é a palavra. A nossa base não é o que a igreja A, a igreja B, a igreja C ensina. É o que a palavra ensina. Nós devemos estar baseados na palavra. Porque aí nós vamos pensar como Deus pensa. E vamos, aleluia, viver como Deus deseja que vivamos. Amém? Louvado seja Deus. Quem pode dar um glória aí, diga glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero partir aqui para o segundo tópico dessa mensagem. A força começa na mente. Começa por dentro, glória a Deus. Começa por dentro. E a gente vê aqui, ó, no tópico 2, a renovação da mente. A chave da transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos ordena: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é apenas motivacional, irmão. É uma renovação. Deus quer renovar a tua mente. Deus quer renovar a sua mente em nome de Jesus. Aleluia. Chega de pensamentos que te levam para trás, que te puxam para baixo. Pensamentos que te paralisam. Deus está renovando a sua mente em nome de Jesus. Hoje nós estamos sofrendo essa metamorfose, essa transformação, essa renovação da parte de Deus. Tudo precisa ser renovado na nossa vida. Tudo precisa, a aliança precisa ser renovada. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus está renovando as tuas forças. Porque o Senhor é aquele que renova. Porque as forças vai se desgastando. Até o relacionamento muitas das vezes vai se desgastando. A fé muitas das vezes vai se desgastando com o decorrer do tempo. Aí chega um momento que precisa de um renovo. De uma renovação. E chegou o momento de uma renovação na sua vida. Em nome de Jesus. Aí começa a renovar a sua mente. Você começa a mudar a sua mentalidade, os seus pensamentos. Você começa a pensar diferente. Você começa a ver diferente. Você começa a ter mais discernimento, porque a sua mente foi mudada. A sua mente foi transformada. Você agora tem a mente de Cristo. Olha que tremendo isso, irmão. Sabe por que falta discernimento em muitas pessoas? Porque a pessoa não tem a mente de Cristo. Mas quando ela tem a mente de Cristo, ela tem discernimento. Vai dizer a palavra que o espiritual, ele discerne tudo, porém de nada é discernido. Aleluia.
porque ele tem discernimento, ele tem a palavra, ele tem a mente de Cristo. Ele tem uma mente transformada, ele tem uma mente renovada. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Isso não é apenas motivacional. Isso é mandamento espiritual. Renove a sua mente. Renovar a mente significa substituir mentiras por verdades eternas. E eu substituo todas as mentiras que carregamos desde a nossa infância. Todas as mentiras. Todos os enganos. Aleluia. Quantos enganos. Quantos pensamentos errados. Quantas coisas, forma de pensar errada. E a gente tem que substituir esses pensamentos errados, esses pensamentos de mentira, por pensamentos verdadeiros, por pensamentos de verdades eternas. E a verdade eterna é a palavra de Deus. Não consigo dar lugar, né? Não consigo dar lugar, não consigo dar lugar ao posso todas as coisas. Amém? Eu não consigo, você substitui pelo tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo. A renovação acontece através da palavra, da oração e da prática. Da palavra, da oração e da prática. Porque não adianta somente lermos, não adianta apenas conhecermos, não adianta apenas orarmos se a gente não pratica a palavra. E o praticar a palavra está muito mais, é tão importante quanto ler a palavra, quanto orar. Então vamos praticar a palavra. Porque aquele que pratica a palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que pratica, o que ouve a palavra, ouve tão somente, é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. O vento soprou, e aquela casa não teve substância, aquela casa não teve firmeza, não pôde permanecer de pé, porque aquela casa estava edificada sobre a areia. É esse que ouve a palavra, mas não pratica. Então não é ouvir um sermão após outro sermão. Não é viver, aleluia, só ouvindo palavra, lendo palavra, consumindo palavra, mas não praticar. E Deus, Ele quer que a gente venha praticar a palavra. Você começa a praticar. Isso começa a levar você para a oração, começa a levar você a amar o seu próximo. E muitas das vezes, falar bem daqueles que falam mal de você. Orar pelos que te perseguem. Aí você está começando a o quê? A subir de nível. Porque agora você está começando a praticar a palavra. E você está construindo a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Flávio Gabriel, seja bem-vindo em nome de Jesus. E você vai começando a elevar a sua mente em nome de Jesus. O crescimento, você vai crescendo em nome de Jesus. E a sua casa, ela tem base, ela tem estrutura. Ela tem estrutura para aguentar. Ela tem estrutura para suportar os vendavais, suportar as lutas, suportar quando o vento sopra, porque o vento sopra, irmão. O vento sopra, mas a casa que não está firmada no Senhor, na palavra, que Cristo é a palavra, Cristo é a rocha e Cristo é a palavra. Então, quando estamos firmados na rocha que é Cristo, o vento sopra, mas nós permanecemos de pé. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Deus, Ele vai te ajudar, porque você vai permanecer, a sua casa não vai desabar. Aleluia, a sua casa não vai desabar, a sua casa não vai cair. Quem sabe alguém está olhando e desejando que vê a sua casa cair. Quem sabe alguém está olhando e vê, aleluia, desejando que a sua casa, que o seu negócio acabe, que a sua casa
caia. Quem sabe alguém está olhando e até desejando mal contra a sua vida, mas a sua casa vai permanecer de pé em nome de Jesus de Nazaré, porque a sua casa está firmada na palavra, a sua casa está firmada em Cristo, e casa firmada na palavra não desaba. Aleluia, aleluia. E muitas das vezes, glória a Deus, muitas das vezes existem pessoas que estão torcendo contra, está querendo ver a sua queda, está querendo ver a sua ruína, está querendo ver o seu relacionamento se acabar. Às vezes tem pessoas que estão olhando e estão querendo ver, aleluia, a sua vida ser arruinada, acabada, destruída. Mas ele não vai ver isso, porque Deus está te mantendo, te sustentando, está te dando força. E a sua força não vem das suas paredes, a sua força não vem dos seus tijolos, a sua força vem da sua base. Decamanto, que lemindarasai. E a sua base é Cristo. A sua força vem da sua base. Dicamanto, que lemindarasai. Sobremenerrebas. Aleluia. Vai ficar de pé, irmão. Aleluia. Vai ficar de pé. Vai permanecer de pé. Vai permanecer. Vai e vai e vai. Em nome de Jesus. Não vai ruir. Não vai cair. Aleluia. Neemias foi chamado para reconstruir os muros. Se existem muros que estão ruindo, Deus te usará para colocar muros de pé. Existem muitas casas aí que desabaram. Escute isso que é muito forte. Existem muitas casas aí que desabaram. Mas você vai ser um instrumento de Deus para colocar casas de pé. Casas caídas. Casas caídas vão ser erguidas através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. E você sabe que Deus está falando contigo nessa hora. Aleluia. Você sabe que Deus está falando com você. E Ele vai te ajudar, porque casas que estão caídas, você foi chamado como Neemias, para levantar os muros. Para levantar os muros. E ensinar as pessoas a edificar a casa no lugar certo, da forma certa, que é na palavra, que é na palavra de Deus, que é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Então a gente vê aqui, ó, a renovação acontece através da palavra, da oração e da prática. A mente é como o campo. Se você semeia fé, colherá firmeza. Amém? A mente é como o campo. Se você semeia fé, você colherá firmeza. Se planta dúvida, colherá instabilidade. Quando sua mente é renovada, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que eu quero. Aleluia. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou vontade essa que poucos querem fazer, hein? Ou vontade essa que poucos têm interesse em fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor está te chamando para fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle, aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecerão eternamente. Amém? Jesus mesmo sofrendo, mesmo em agonia, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Porque a vontade dele era de parar. A vontade dele era de desistir. A vontade dele era de não beber aquele cálice. Mas ele decidiu de fazer a vontade dele. A vontade de Deus e não a dele. Amém? Louvado seja Deus. Está difícil fazer a vontade de Deus, mas é melhor para a sua vida fazer a vontade de Deus do que fazer a sua vontade. É melhor fazer a vontade de Deus do que fazer o que você quer. É melhor fazer a vontade de Deus do que fazer o desejo do seu coração. Aleluia. E nós fomos chamados em nome de Jesus para fazer a vontade do Deus vivo, do Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós queremos desfrutar
dessa boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Isso se reflete em decisões práticas, relacionamentos saudáveis e um espírito inabalável. Amém? Um espírito inabalável. Não precisa dizer mais nada, né? Aleluia. Inabalável. Constante. Forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Como que muitas pessoas às vezes conseguem manter um sorriso no rosto, passando por tantas coisas. Como que uma pessoa consegue manter tanto um sorriso no rosto, passando pelo que está passando, enfrentando o que está enfrentando, e ela ainda conseguir sorrir. Irmão, isso é sobrenatural. Isso é Deus na sua vida. Isso é Deus nas nossas vidas. Aleluia. Mesmo enfrentando as tempestades da vida, nós mantemos um sorriso no rosto, um brilho no rosto, porque nós temos Jesus na nossa vida. Isso é sobrenatural, irmão. Isso aqui não é natural. Porque o natural já tinha chutado o pau da barraca. O natural já tinha quebrado tudo. O natural já tinha desmanchado tudo. O natural já tinha abrido as portas, já tinha feito tantas coisas pelo natural, se você for natural. Mas quando você é sobrenatural, irmão, aleluia. Quando você é sobrenatural, o negócio é diferente. Aleluia. Você suporta, você passa, você enfrenta, você consegue sorrir, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tormenta. Porque há uma paz que desce sobre a sua vida. E essa paz é a presença de Deus. Essa paz é o Espírito Santo. Aleluia, que habita em você, porque você é templo e morada do Espírito do Senhor. Aonde há o Espírito do Senhor não tem lugar para fracasso. Aonde há o Espírito do Senhor não há lugar para desânimo. Não há lugar para fraqueza. Há lugar para gente forte. E você é forte porque o Espírito do Senhor está descendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, renovando as tuas forças, e você vai voar como uma águia, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acho que já está com quase uma hora de live aqui. Deixa eu ver, a gente começou, era 3h30, já é 4h22. 4h22. Mas no segundo tópico aqui vai dizer o seguinte. No terceiro tópico, o campo de batalha é a mente. Antes de pecar com as mãos, pecamos com os pensamentos. Satanás ataca primeiramente, como fez com Eva no jardim do Éden. Então o diabo atacou a mente de Eva, primeiramente. Sofismas, mentiras são disfarçadas de lógica. Você não é digno. Deus não vai te perdoar. Mas Jesus nos ensinou a responder como está escrito. Está escrito. O interessante aqui é que Jesus ele sabia aonde estava escrito. É por isso, irmão, que eu digo, você precisa saber aonde está escrito, porque senão você não vai ter resposta contra as dúvidas do diabo. Você não vai ter resposta contra as dúvidas, contra as setas do diabo. Você não vai ter resposta quando ele te atacar, porque ele ataca com a sua espada de dúvida. Aí você precisa ter a espada de Deus para se defender e dizer: está escrito, está escrito. Ele olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse: está escrito. Aleluia. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, que maravilha, irmão. Que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Isso vive o homem. Aí ele leva e oferece todas as riquezas, todos os reinos dessa terra. E Jesus vai olhar e vai dizer assim: aleluia, está escrito
que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Sai, em nome de Jesus. Então é com a palavra, é como está escrito, que você vai vencer. Por isso você tem que examinar as Escrituras e conhecer bem. Procura apresentar-te como obreiro que maneja, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa saber manejar, irmão. Você precisa saber manejar. Em nome de Jesus. Eu preguei esses dias lá na igreja do Bispo João, e a palavra que Deus me deu foi o seguinte: que existem pessoas que querem estar na frente da batalha, mas ele não tem capacidade, não tem condições. E às vezes é melhor você não estar na frente, porque se você estiver na frente, você precisa, irmão, ter um preparo muito maior. Precisa ter um preparo muito maior. Por que que muitos ministérios estão sucumbindo, estão caindo, estão afundando? Por quê? Porque falta preparo naquele que é linha de frente. Porque quem está ali na frente precisa saber usar escudo. Quem está ali na frente precisa saber usar espada. Quem é linha de frente? Por isso Davi colocou Urias na frente da batalha, propositalmente. Ele colocou propositalmente porque ele sabia que Urias não tinha capacidade para estar na frente ali. Ele já colocou para Urias morrer mesmo. E às vezes a gente vê e sabe que tem pessoas que não estão preparadas para estar na frente. Mas ela quer estar na frente. Aleluia. E muitas das vezes é melhor você estar atrás. É melhor você estar atrás do que você estar na frente. Muitas das vezes é melhor você ser um Arão do que você ser um Moisés. Então aprenda. Deus, ele está te preparando para grandes coisas. Deus vai colocar você à frente, mas primeiramente ele está te preparando. Ele está te preparando, ele está afiando a sua espada. Primeiramente ele está ensinando você a usar o escudo, para que você seja, aleluia, para que você seja uma pessoa que está pronta para ir para frente, para que você seja uma pessoa que vai sair de trás e vai para frente. Mas você precisa aprender a manejar a espada. E é nos bastidores. É quando ninguém está vendo que você está lá afiando a sua espada. Porque antes de você se tornar um vencedor em público, Deus vai te tornar um vencedor no anonimato. É o que você vive nos bastidores. É o que você vive dentro do seu quarto, na sua intimidade com Deus. É o que você vive na sua intimidade quando você sobe os montes, que vai te preparar, que vai te capacitar para você estar à frente da batalha, em nome de Jesus. Mas o exército será vencedor. Será vencedor. Porque na frente da batalha tem um homem que sabe usar a espada. Na frente da batalha tem um homem, uma mulher que sabe usar a espada, que sabe usar o escudo. Tem uma mulher que, aleluia, que não se ofende com cara feia, não se ofende com disse-me-disse. Tem uma mulher que sabe se defender contra os ataques do inimigo. Mas tem gente, irmão, por não saber usar escudo, o diabo consegue manchar o coração dela, consegue prejudicar ela e desestabilizar ela, para que ela não consiga. E aí existe muito prejuízo na obra. Muito prejuízo. Louvado seja Deus. E Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo. Muito prejuízo na obra, meu irmão, por conta disso. Pessoas despreparadas. E outra, elas dizem assim: Deus é aquele, Cleide, Deus abençoe. Deus é aquele que capacita os escolhidos. Mas o escolhido muitas das vezes não se capacita. O escolhido muitas das vezes não pega a Bíblia para ler. É escolhido. É escolhido, ele é um escolhido, mas ele não se prepara. Deus escolheu ele, Deus chamou ela, mas ele não se prepara. Então não adianta querer estar ali na frente sem o preparo, irmão. Aleluia, por isso você precisa abrir o livro, você precisa mergulhar no oceano do Espírito. Você precisa, aleluia, mergulhar no oceano de Deus.
da palavra, do Espírito, da oração, da obediência, crescendo nos bastidores, crescendo. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, porque a ovelha é do pai, viu? As ovelhas são do pai. E Davi estava lá, vencendo o gigante, vencendo o urso. Ninguém viu Davi vencendo o urso. Ninguém viu Davi vencendo o gigante. As pessoas veem quando Davi vence o Golias. Mas antes ele venceu o gigante. Antes ele venceu o urso. O Deus sabe as batalhas que você está trabalhando, está enfrentando. Você está enfrentando batalhas, e essas batalhas são para te preparar para algo maior. Essas batalhas que você está enfrentando, que ninguém vê, ninguém está vendo essas batalhas que você está enfrentando, essas lutas que você está enfrentando nos bastidores. Lá, quando ninguém está vendo, mas essas batalhas estão te preparando, te capacitando para que você enfrente o gigante que está adiante. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, você não é digno. É o pensamento que vem muitas das vezes. Você não merece. Deus não vai te perdoar. Aí nós entramos em outra questão aqui. Porque tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a culpa. Não conseguem lidar com a culpa. Ela vai carregando aquilo ali. Aquilo ali levou, a culpa levou a Judas querer se enforcar. A culpa levou Judas a querer se matar, se suicidar. Ele não conseguiu superar a culpa. Diferente de Pedro, porque Pedro ele conseguiu se perdoar. E muitas das vezes, irmão, eu vou dizer a você, Deus perdoa, mas o camarada não consegue se perdoar. E Pedro, ele olhou, eu pequei, eu errei, eu neguei o Senhor, eu neguei o meu Senhor. Eu neguei o meu Deus. Eu neguei aquele que me chamou. Eu neguei aquele que me chamou para ser seu discípulo, seu seguidor. Eu neguei aquele que tem um projeto muito grande para a minha vida. Eu neguei, mas ele conseguiu se perdoar, porque Jesus ele chamou Pedro para uma nova conversa. Jesus vai marcar um encontro com você novamente. Em nome de Jesus. Deus vai sentar com você e vai conversar contigo novamente. E vai te preparar em nome de Jesus. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Jesus, ele te perdoa. Ele perdoa as suas falhas. Ele perdoa os seus pecados. Ele perdoa as suas iniquidades. Ele perdoa. O que você precisa é também se perdoar. E pedir perdão e confessar os seus erros, as suas fraquezas, as suas falhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você é digno de receber o perdão de Deus. Você é digno de ser perdoado. Mas Jesus nos ensinou a responder com está escrito. Amém? Louvado seja Deus. Todo cristão forte precisa vigiar os portões da mente. Olhos, ouvidos e imaginação. Olhos, ouvidos e imaginação, que é os portões da nossa mente. Amém? O que você vê, o que você escuta e o que você imagina. O que você vê, o que você escuta e o que você imagina. Vigie com a sua imaginação. Vigie a partir de hoje aquilo que você anda vendo. Aquilo que você anda vendo. Vigie a partir de hoje aquilo que você anda ouvindo. Em nome de Jesus. Vigie com os portões da sua mente. Vigie. Em nome de Jesus. Aleluia. A mente é o campo de guerra. E a palavra, nossa espada. Nossa espada é a palavra. Vencer dentro é o primeiro passo para vencer fora. Você vai vencer dentro, internamente, no seu íntimo, no seu coração. Você já é um vencedor. Isso vai se refletir lá fora. Em nome de Jesus. Porque você venceu as batalhas internas, as guerras que estão dentro de você travadas, dolorosas às vezes. Mas você está superando, você está vencendo, porque você ainda abre a palavra. Eu estava dizendo, irmã Cristiane, se tiver comigo ainda aí, e Júnior,
estava dizendo que como que a gente dá conta, irmão, de viver num país que a Bíblia é liberada e existem tantas pessoas que não têm uma Bíblia, irmão. Não tem uma Bíblia. Como que pode, minha irmã? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maria, seja bem-vinda. Como que a pessoa dá conta de não ter uma Bíblia? Quantas vidas, quantas pessoas tiveram que morrer para que essa Bíblia, essa palavra chegasse até nós? E a pessoa não dá conta de ter uma Bíblia. Ela dá conta de comprar isso, comprar aquilo, mas não dá conta de comprar uma Bíblia. É complicado. A Bíblia, para chegar até nós, tem pessoas que mandou queimar a Bíblia. Tem pessoas que foi perseguido por causa da Bíblia. Até hoje, em muitos estados, em muitos países, há uma perseguição. Há uma perseguição. Glória a Deus, Maria. Há uma perseguição para que a pessoa não leia a palavra de Deus. Porque é aqui, irmão, onde você vai ser liberto, transformado, é através da palavra. Então não despreze a palavra. A palavra de Deus não é para estar aberto lá no Salmo 91, nem no 23, não, irmão. A palavra de Deus é para ser comida, é para ser devorada, é para ser comida não da forma literal, mas aqui explicando, né? É para ser meditada, estudada, pensada, raciocinada. Glória a Deus. E não com a sua mente lógica, mas com a presença do Espírito Santo. Por isso que é importante você, antes de ler a palavra de Deus, você orar. Você falar com Deus. Deus, me prepara aqui, Senhor. Me dá entendimento, me dá sabedoria, para que eu entenda a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Maria, seja bem-vinda, Maria. Irmã Cristiane, da glória. Vai ficar até o fim aí? Ainda tem mais 3 tópicos aqui. Glória a Deus. Cadê Júnior? Júnior? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois a gente vai estar colocando essa mensagem aí no YouTube também. Vai estar colocando essa mensagem aí, fazendo os cortes, né, e ajudando aí a edificar vidas em nome de Jesus. Então, no tópico 4 vai dizer assim, ó: pensamentos fracos geram atitudes fracas. Amém? Pensamentos fracos, em nome de Jesus. Pensamentos fracos geram atitudes fracas. Elias, um profeta poderoso. Estamos falando de Elias. Elias enfrentou 800, há quem diga 850 profetas de Baal. Elias é um profeta poderoso. É o profeta do fogo. E é conhecido como o leão dos profetas. Veja só, pensamentos negativos, pensamentos fracos geram atitudes fracas. Nós estamos falando de Elias. Elias, um profeta poderoso, fugiu por causa de um pensamento de derrota. Disse: tira a minha vida, Senhor. Olha o que o profeta vai dizer: tira a minha vida, Senhor. Ele não perdeu a força física, mas mental. Pensamentos fracos geram procrastinação. Pensamentos fracos geram o quê? Procrastinação. Pensamentos fracos geram desânimo. Se você não tiver cuidado com o que você pensa, esses pensamentos vão gerar coisas ruins em você. Agora você imagina, Elias, que enfrentou 850 profetas de Baal, agora pedindo para que Deus tirasse a sua vida, porque ele não queria mais. Não queria mais. Ele foi ameaçado por conta de Jezabel, que disse que me façam os deuses, se amanhã por essas horas a cabeça de Elias estiver sobre os seus ombros. Que me façam os deuses. Foi a carta que Jezabel, perseguidora, Jezabel, sedutora, Jezabel, manipuladora, vai mandar essa carta para Elias.
ameaçando Elias. Jezabel era manipuladora. E ela se levantou contra Deus, se levantou contra o profeta de Deus. E outra, ela alegava-se ser uma mulher profetisa, mas ela era profeta de Baal. Porque profeta de Deus profetiza a palavra de Deus. Glória a Deus. A profeta de Deus profetiza a palavra de Deus. Então a gente observa que Elias começou a alimentar pensamentos de fracasso. Entrou na caverna, que é logo acima. Quando os pensamentos começam a te atingir, os pensamentos de derrota começam a atingir você, você começa a entrar em um desânimo muito grande. E esse desânimo leva você a querer ficar dentro da caverna. Esse desânimo leva você a querer se prender dentro do seu quarto. E quantas pessoas às vezes não querem nem ter mais momento em sociedade porque ele está enfrentando uma guerra na sua mente. E ele está querendo desanimar. Aí você vê que Elias entrou dentro da caverna. Elias queria fugir daquela situação. E Elias ele vai pedir que a morte, ele pede a Deus a morte. Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Olha que absurdo. O profeta, o grande profeta agora pedindo para que Deus lhe tirasse a vida. O grande profeta agora dizendo, Deus, tira a minha vida, Senhor. Ele não perdeu a força física, mas a mental. Ele estava desestruturado. Pensamentos fracos geram procrastinação. Ele estava desanimado. Ele estava estagnado espiritualmente. Estagnado. Aí quer entrar dentro da caverna. Quer se prender dentro do quarto. Tem pessoas que nem aos cultos vai mais. Por conta que está sofrendo esse confronto. Essa guerra. Essa batalha. Mas em nome de Jesus, você vai comer pão. Vai beber água. Aleluia. Porque se nós não fizermos, Deus levantará outros que façam. Se nós não reagirmos, Deus levantará outro para nos substituir. Se nós não fizermos, Deus vai levantar outro que faça. Por isso nós precisamos assumir a nossa posição. A nossa posição, em nome de Jesus. Levantarmos a nossa cabeça, pedirmos forças a Deus, comer pão, beber água e seguir em frente, em nome de Jesus. Seguir em frente. Então a gente vê aqui, ele estava estagnado espiritualmente. Ele estava desanimado. Ele estava desanimado. Mas o que a Bíblia diz lá em Joel, no capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Sabe qual era a arma que eles usavam ali? Era enxadas, foices. Não tinham preparo para estar na frente da guerra. Mas eles começaram a ser preparados na mente. Eles começaram a ser preparados no espírito, no coração. E eles começaram a declarar, diga ao fraco, eu sou forte. E os fracos começaram a dizer, eu sou forte. Eu sou forte. Eu consigo. Eu venço. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso não é autoajuda, irmão. É fé. Isso é fé em ação. Não tem nada a ver com autoajuda. Isso é fé em ação. Quando mudamos o que pensamos sobre Deus e sobre nós. Quando você começa a pensar que você não é qualquer um. Que você é a imagem, semelhança do Deus Todo-Poderoso. Quando você começa a pensar que você é rei, que você é rainha. Quando você começa a pensar que você é sacerdote. E a palavra de Deus vai dizer, vós sois reis e sacerdote. Quando você começa a pensar que você é profeta, que você tem a palavra de Deus na sua boca, você vai começar a profetizar em nome de Jesus sobre o vale dos ossos secos. Oh glória, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então você começa
a declarar que você é forte, que você é filho de Deus, que você não é trevas, que você é luz, que você não é engano, que você é verdade, que você é vencedor. Aleluia, que você é amado pelo Pai, você é amado por Deus, Ele te ama. Aleluia, louvado seja Deus, e que Ele possa te dar um abraço nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Receba aí, em nome de Jesus, um abraço de Deus, porque Ele te abraça. Ele te abraça. Aleluia. Quando mudamos o que pensamos sobre Deus e sobre nós, até a nossa postura muda. A nossa postura começa a mudar. Você agora não anda mais cabisbaixo. Você agora não tem mais esse complexo de inferioridade. Você também não se sente superior a ninguém. Aleluia, amém? Você não se sente superior, Júnior. Você não se sente superior, mas também você não se sente inferior. Porque agora você sabe que você é um filho de Deus, você é luz. Você sabe que você representa o reino de Deus. Você sabe que você é uma pessoa que é templo e morada do Espírito Santo. Não é pouca coisa não, irmão. Ser templo e morada do Espírito Santo é um privilégio. Você é amado, Deus te amou de tal forma que deu, entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é abençoado. Você é uma bênção em nome de Jesus. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Você é forte, porque o Senhor está na tua vida. Você é uma rocha, aleluia. Você é cheio do Espírito Santo. E você começa a fazer declarações, aleluia, que vai levantando a sua postura, que vai levantando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E daqui a pouquinho você está voando com as águias. Você não está mais comendo milho. Você não está mais voando com as galinhas. Você não está mais voando baixo. Agora você está voando em cima. Você está acima das lutas, das dificuldades, de tudo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nossa postura. O corpo segue a mente. O corpo, ele segue a mente. É bem verdade isso, porque você pode olhar. A sua mente, ela vai dando ordem ao seu corpo. O corpo, ele segue a mente. A sua mente dá ordem para mover os dedos, para piscar os olhos. A sua mente dá ordem para que a sua boca fale. A sua mente precisa ser a mente de Cristo. Aleluia. O corpo segue a mente. Portanto, se desejas atitudes fortes, cultive pensamentos firmes e fundamentados na palavra de Deus. Sua mente é o leme. Se ela for fraca, seu barco afunda. Se sua mente for fraca, o seu barco afunda. Eu já falei que a casa não cai e nem o barco vai afundar, porque a sua mente está fortalecida. Amém? Glória a Deus. Seu barco não vai afundar, porque você está fortalecido no Senhor. Você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio de fé. A fé que move montanhas. A fé que dá vista aos cegos. A fé que fez uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. 12 anos sofrendo com hemorragia. Cibele, seja bem-vinda. Deus abençoe. Carol. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou estar encerrando. Só falta aqui mais 2 pontos para eu estar encerrando. Eu vou pular para o terceiro tópico, para o quinto tópico, irmão, que diz aqui, ó. Alinhe a sua mente com a palavra de Deus. Porque a gente ainda hoje vai lá para Tuparetama. A gente vai lá para Tuparetama. Glória a Deus. Deus abençoe esse velho. Nós vai para Tuparetama, irmão. Nós vamos lá orar, buscar Deus. Tá tendo um grande evento. Fomos convidados. E a gente vai estar indo ali dar lugar para a glória de Deus. Para você também que quer ir, o ônibus vai estar saindo ali da igreja do Bispo Bruno.
E nós vai estar indo lá cooperar, vai ser uma bênção. Louvado seja Deus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou encerrar por conta que Carol está aqui, amém? E ela está lá na frente, a casa está fechada. Deus abençoe a todos poderosamente, irmã Cristiane, irmão Júnior, vou fazer uma oração aqui rapidinha, em nome de Jesus, Cibele, todos que entraram aqui, Maria, que Deus derrame bênção sobre a vida de vocês, aleluia. Todo sábado a gente quer estar fazendo essa live aqui, todo sábado a gente quer estar fazendo essa oração. Então, se você quiser estar nos acompanhando aí, em nome de Jesus, também pelo nosso canal no YouTube, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus, irmão. Deus abençoe. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos, estenda as tuas mãos sobre a casa deles, Senhor. Quero, meu Deus, te pedir pela vida do irmão Júnior, Senhor, pela vida da nossa irmã Cristiane, que ficou conosco até o término dessa live. Espírito Santo, que o Senhor possa fortalecer a mente dela, para que ela possa ser uma vencedora em nome de Jesus. Pai, que toda investida do mal contra a vida dos teus filhos, contra a vida das tuas servas, meu Deus, também a vida de Cibele, que entrou aqui nessa live, Josimara Araújo, Deus abençoe em nome de Jesus, Pai, vai derramando a tua graça, vai derramando o teu poder, Espírito Santo, vai trabalhando poderosamente, vai derramando chuvas de bênção, chuvas de graça, porque o Senhor é aquele que ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, e põe a sentar-se ao lado de príncipe, vai fazendo coisas grandes, vai restaurando vida, vai levantando aqueles que estão caídos, vai fortalecendo os fracos, abatidos, vai fazendo coisas grande, meu Deus, porque o Senhor é um Deus grande. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, nós damos ordem, meu Deus, para que o inimigo, o espírito da derrota, da fraqueza, o espírito do desânimo, o espírito do cansaço, vai batendo em retirada, vai saindo agora em nome de Jesus, esse espírito de enfermidade, esse espírito de desânimo, esse espírito que está colocando essa pessoa dentro da caverna, essa pessoa que está querendo perder a comunicação com a sociedade, por conta que ela está se isolando. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo esse espírito, meu Deus, de complexo de inferioridade, essa pessoa também que tem um complexo de superioridade, que se acha melhor do que os outros, que se acha mais importante do que os outros. Aleluia, meu Deus, nos nivela, Senhor, porque nós somos todos filhos, nós somos todos teus servos, nós somos, aleluia, chamados para servir, aleluia. Deus tem nos chamado para servir. Eu peço, Espírito Santo, nesse momento, vai tocando nos ossos, nas juntas, aleluia, na cabeça, vai, meu Deus, tocando na vida dessa pessoa, vai tocando nela agora, em nome de Jesus. Deus te toca aí agora, você está sendo tocado pelo Espírito Santo, Ele toca no seu corpo, Ele toca na sua alma, Ele toca na sua vida, Ele te fortalece, Ele te ergue, Ele te levanta nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado, seja fortalecido, em nome de Jesus Cristo. Se fortaleça, fortaleça a sua mente, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua alma, fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora para todos sempre. Quem crê, diga amém. Digita amém aí em nome de Jesus. Você que chegou já no fim da live, você pode estar assistindo novamente, em nome de Jesus. Nos segue aí, você ainda que não nos segue, nos siga em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.